22 de abril. Desprezado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Mateus 27, versículo 27 ao 29. Após Jesus ser torturado, Pilatos o entregou aos soldados romanos para que pudessem iniciar o processo de crucificação. Contudo, primeiramente esses soldados arrastaram Jesus para a pior zombaria e humilhação de todas. Mateus 27, versículo 27 ao 29, descreve o que Jesus passou nessa fase de sua provação. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! O versículo 27 diz que os soldados, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. O pretório era o pátio aberto do palácio de Pilatos. Uma vez que Pilatos alternava entre várias residências reais oficiais em Jerusalém, este poderia ter sido o seu palácio na Fortaleza Antônia, ver 4 de abril. Também poderia ter sido sua residência no magnífico Palácio de Herodes, localizado na parte mais alta do Monte Sião. Tudo o que sabemos com certeza é que o pátio era tão grande que podia conter toda a corte. Essa frase vem da palavra grega spira, referindo-se a uma corte ou a um grupo de 300 a 600 soldados romanos. Centenas de soldados encheram o pátio da residência de Pilatos para participar dos eventos que se seguiram. Mateus 27, versículo 28 diz: Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Primeiramente, os soldados o despojaram. A palavra despojaram é a palavra grega ekduo, que significa desnudar totalmente ou desvestir totalmente. No mundo judeu, a nudez era vista como uma desgraça, uma desonra e uma vergonha. A nudez pública estava associada aos pagãos com sua adoração, ídolos e estátuas. Como filhos de Deus, os israelitas honravam o corpo humano feito à imagem de Deus. Assim, fazer desfilar publicamente o corpo nu de alguém era uma grande ofensa. Podemos saber, então, que quando Jesus foi desnudado diante de 300 a 600 soldados, aquilo contrariou o cerne de toda sua visão moral do que era certo e errado. Estando Jesus nu diante deles, os soldados então cobriram-no com um manto escarlate. A frase grega é klamuda kokinen, derivada das palavras klamos e koknos. A palavra klamos significa manto ou capa. Ela poderia se referir à capa de um soldado, mas a palavra seguinte torna mais provável ser um antigo manto de Pilatos. Veja, escarlate é a palavra grega koknos, que descreve uma túnica tingida de cor carmesim ou escarlate, o que sugere as vestes de cor rosada e escarlate forte usadas pela realeza ou a nobreza. Aquela corte de soldados romanos que trabalhavam na residência de Pilatos pegou uma velha veste real do armário de Pilatos e a levou ao pátio para a festa. Parece ter sido isso que aconteceu. Na sequência do relato de Mateus, descobrimos o que aconteceu depois. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça.
A palavra teceram é a palavra grega empleko, ver 25 de janeiro. Os espinhos cresciam em todos os lugares, inclusive nas terras imperiais de Pilatos. Os espinhos eram longos e afiados como pregos. Os soldados pegaram ramos repletos de espinhos afiados e perigosos. Então, entrelaçaram com cuidado aqueles ramos afiados, espinhosos e pontudos até formarem um ciclo bem tecido e perigoso que se assemelhava à forma de uma coroa. Depois, os soldados puseram-lhe na cabeça. Foi esse tipo de coroa que os soldados pressionaram violentamente contra a cabeça de Jesus. Mateus usa a palavra grega epitítime, que implica que eles empurraram com força essa coroa de espinhos contra a cabeça de Jesus. Esses espinhos deviam ser extremamente dolorosos e fizeram com que a sua testa sangrasse profusamente. Por serem tão pontudos, os espinhos criaram feridas terríveis ao rasparem o osso do crânio de Jesus e literalmente arrancarem dele a sua carne. Mateus chamou aquilo de coroa de espinhos. A palavra coroa provém da palavra grega Stéphanos, que descrevia uma cobiçada coroa de vencedor. Aqueles soldados pretendiam usar aquela imitação de coroa para se divertirem com Jesus. Mal sabiam que Jesus estava se preparando para conquistar a maior vitória da história. Após forçarem a coroa de espinhos contra a testa de Jesus, os soldados lhe puseram na mão direita um caniço. Havia muitos belos lagos e fontes no pátio interior de Pilatos, onde cresciam caniços longos, altos e rijos. Enquanto Jesus estava sentado diante deles, vestido com um manto real e uma coroa de espinhos, um dos soldados deve ter percebido que a imagem não estava completa e arrancou um caniço de um dos lagos ou fontes para colocar na mão de Jesus. Esse caniço representava o cetro do governante, como se vê na famosa estátua Ave César, que representava César segurando um bastão ou cetro. A mesma imagem, também mostrando um cetro na mão direita do imperador, aparecia em moedas cunhadas em homenagem ao imperador e em ampla circulação. Com uma túnica real jogada nos ombros de Jesus, uma coroa de espinhos colocada tão profundamente em sua cabeça que o sangue encharcava seu rosto e um caniço das lagoas ou fontes de Pilatos em sua mão direita, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" A palavra ajoelhando-se é a palavra grega gonopeteu, que significa cair de joelhos. Um por um, a coorte de soldados passou diante de Jesus, dramática e comicamente caindo de joelhos diante dele, enquanto eles riam e zombavam dele. A palavra escarneciam é a palavra grega empaidzo, a mesma usada para descrever a zombaria de Herodes e seus guarda-costas. Ver 19 de abril. Enquanto zombavam de Jesus, os soldados de Pilatos lhe diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" A palavra salve era um reconhecimento de honra usado ao saudar César. Assim, os soldados gritavam essa saudação zombeteira a Jesus como fariam a um rei a quem fosse devida honra. Mateus 27, versículo 30 prossegue: "E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça." A frase se refere a toda a corte de soldados presentes no pátio de Pilatos naquela noite. Então, quando cada soldado passava por Jesus, primeiramente se curvava diante dele. Depois, se inclinava para a frente para cuspir diretamente no rosto de Jesus encharcado de sangue. A seguir, o soldado pegava o caniço da mão de Jesus e golpeava com força sua cabeça já ferida. Por fim, colocava o caniço de volta na mão de Jesus para prepará-lo para o próximo soldado repetir todo o processo.
O texto em grego significa claramente que os soldados golpeavam a cabeça de Jesus repetidamente. Eis aqui outro espancamento suportado por Jesus, mas desta vez com o golpe de um caniço duro. Isso deve ter sido extremamente doloroso para Jesus, uma vez que seu corpo já estava dilacerado pela flagelação e sua cabeça estava profundamente ferida pela cruel coroa de espinhos. Mateus 27, versículo 31, nos diz que quando todos os 300 a 600 soldados terminaram de cuspir e bater em Jesus com o caniço, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Sem dúvida, o manto enrolado em Jesus teve tempo para grudar em suas feridas, pois foi necessário muito tempo para tantos soldados desfilarem diante dele. Portanto, deve ter sido terrivelmente doloroso para Jesus quando eles puxaram esse manto de suas costas e o tecido foi arrancado do sangue seco que havia coagulado sobre as suas feridas abertas. Porém, esse seria o último ato de tortura a ser suportado por Jesus nessa etapa de sua provação. Após colocarem suas próprias roupas de volta nele, os soldados o levaram do palácio para o local de execução. Quando zombaram de Jesus naquele dia, saudando-o como rei com desdém e zombaria, os soldados não sabiam que realmente estavam curvando seus joelhos àquele diante de quem eles algum dia estariam e dariam conta de seus atos. Quando este dia chegar, curvar-se diante de Jesus não será motivo de riso, porque todos, inclusive aqueles mesmos soldados que zombaram de Jesus, confessarão que Jesus é o Senhor. Sim, logo chegará um dia em que a raça humana dobrará seus joelhos para reconhecer e declarar que Jesus é o Rei dos Reis. Filipenses 2, versículo 10 ao 11, fala sobre esse dia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você tem um amigo que ainda não conhece Jesus, não pensa ser o momento de apresentar esse amigo a Jesus Cristo? Algum dia, seu amigo se curvará diante dele de qualquer maneira. A questão é, de que lugar se curvará diante de Jesus? Do céu, da terra ou do inferno? Nesse dia, todos os que estiverem no céu se prostrarão diante de Jesus, como também todos os que estiverem vivos na terra, na sua vinda, e todos os que foram para o inferno, porque não se curvaram diante dele enquanto viveram nesta terra. Então, a grande questão não é se uma pessoa se curvará diante dele, mas de que lugar ela escolherá se curvar diante dele? Não é sua responsabilidade ajudar a levar seus amigos e conhecidos a Jesus? O Espírito de Deus irá capacitá-lo a falar sobre o Evangelho a vocês. Se você orar antes de falar com eles, o Espírito Santo preparará o coração deles para ouvir a mensagem. Por que não parar hoje e pedir ao Senhor para ajudá-lo a falar sobre a verdade aos amigos, conhecidos e colegas de trabalho com quem você interage todos os dias? Repita esta oração comigo. Senhor, abre meus olhos para aqueles que estão à minha volta que não são salvos e necessitam de salvação. Tu morreste por eles porque queres que eles sejam salvos. Sei que tu estás esperando que eu lhes conte a boa nova de que eles podem ser salvos. Capacita-me fortemente com o teu Espírito, dando-me a ousadia de que necessito para deixar a timidez e lhes contar a verdade que os salvará de uma eternidade no inferno. Ajuda-me a começar a contar-lhes a boa nova imediatamente, antes que seja tarde demais. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita comigo esta confissão de fé. Declaro pela fé
que sou uma poderosa testemunha de Jesus Cristo. Meus olhos estão abertos e meu espírito está atento para reconhecer oportunidades de falar do Evangelho a pessoas que não são salvas. Quando eu lhes falo, elas ouvem com o coração aberto e querem ouvir o que tenho a dizer. Por causa do meu testemunho ousado, minha família, amigos, conhecidos e colegas de trabalho estão sendo salvos. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Agora ouça essas questões. Quanto tempo faz que você compartilhou a boa nova de Jesus Cristo com sua família, amigos, conhecidos ou colegas de trabalho? Já que de qualquer maneira as pessoas de sua vida se curvarão diante de Jesus em algum momento futuro, você não concorda que deve ajudá-las a fazê-lo agora para que algum dia não tenham de curvar seus joelhos diante dele do inferno? Quanto tempo faz que você curvou seus próprios joelhos para orar ou para adorar Jesus? Você não pensa ser uma boa ideia fazer disso uma parte de sua rotina espiritual diária? Logo chegará um dia em que a raça humana dobrará seus joelhos para reconhecer e declarar que Jesus é o Rei dos Reis. Se você tem um amigo que ainda não conhece Jesus, não pensa ser o momento de apresentar esse amigo a Jesus Cristo? Algum dia, seu amigo se curvará diante dele de qualquer maneira. A questão é, de que lugar se curvará diante de Jesus? Do céu? Da terra? Ou do inferno? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.